Dia de Inter e noite de decisão pelo Campeonato Brasileiro. Quero falar neste vídeo sobre os bastidores do Inter aqui em Belém, com possibilidade de reforços na reta final da janela de transferências e também a bronca colorada com a arbitragem do Grenal, que acontecerá no próximo domingo na Arena pela ida da final do Campeonato Gaúcho. Todos os bastidores direto do palco do jogo, eu te conto depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do nosso Colorado. Falo aqui direto de Belém do Pará, palco do jogo, de hoje à noite, entre Remo e Inter, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Estive aqui em live ontem com vocês, pegando a chegada do Inter, teve ruas de fogo, teve churrasco, teve entrevista coletiva com o Fabinho Soldado, executivo do Inter, então a gente conseguiu reunir todos os bastidores em um lugar só, e é por isso que eu peço, que tu te inscreva aqui no canal, deixa teu like para seguir fortalecendo cada vez mais o canal aqui no YouTube, tá bom? Turma, vamos atualizar porque eu separei o nosso vídeo em 3 temas importantes, tá? E o primeiro deles é sobre novidades sobre reforços. Afinal, o Inter está numa luta para anunciar mais jogadores para o técnico Paulo Pesolano nesta reta final de janela de transferências, visto que ela fecha no próximo dia 3 de março. Ou seja, o Inter não tem muito tempo para contratar jogadores, mas tenta, neste momento, contratar jogadores que possam vir a agregar dentro do plantel colorado. A principal busca, ninguém nega aqui, é por um zagueiro, para ser titular ao lado do Gabriel Mercado, um zagueiro que possa vir a atuar pelo lado esquerdo, mas também não está descartado o nome do lado direito e o Mercado vindo jogar na esquerda como fez durante muito tempo quando formou a zaga com o Vitão. O principal nome que é citado aqui, e aqui eu não estou dizendo que o Inter confirma negociações e tal, mas o Inter não nega. E quando não nega, a gente sabe que tem um universo de possibilidades. O principal nome é o do Diego Carlos, jogador de 32 anos que está neste momento emprestado ao Como da Itália, mas que pertence ao Fenerbahçe. Então é uma negociação complicada porque ela envolve diversos pontos. O Inter tem que destravar o empréstimo dele lá no futebol italiano, depois tem que acertar com o Fenerbahçe, e uma negociação que provavelmente será por empréstimo, visto que ele tem um contrato longo na Turquia até 2028. O Inter tenta costurar com esses dois clubes a tempo de tê-lo até o fechamento da janela. A ideia do Inter é clara, contratar um jogador que chegue para ser titular imediato. Até por isso, alguns nomes que foram especulados aí nos últimos dias, eu quero citar 2 aqui, o Dantas, zagueiro jovem do Novo Horizontino, que fez uma ótima Série B no passado, está fazendo um ótimo Campeonato Paulista, O Novo Horizontino eliminou o Santos, o Novo Horizontino esteve muito perto de conseguir o acesso para a Série A também no ano passado. E o Abner, do Juventude, jogador também jovem que esteve na mira do Botafogo. Esses nomes eles são elogiados nos bastidores, mas eles estão descartados nesse momento porque o Inter entende que eles agregariam, mas que não chegariam para solucionar o problema. Eles são jovens, eles teriam espaço para se desenvolver, para se tornarem grandes zagueiros, mas demandariam um investimento do Inter. O Dantas, se não estou enganado, está na faixa aí de 3 milhões de dólares e o Abner cerca de 2 milhões de euros, tá? Para contratá-los. Então o Inter não vai fazer esse investimento, e se fizer um investimento será num jogador mais experiente, como é o caso do Diego Carlos. Tem mais, tá? O Inter não descarta, por exemplo, investidas por outro zagueiro mais afirmado também no meio do ano, ou seja, a ideia é de vir um zagueiro agora, e eu imagino que esse nome será o Diego Carlos, que é o nome mais perto hoje aqui do Inter, e na metade do ano o Inter faz um outro movimento, aí de buscar um jogador mais afirmado que esteja livre. Afinal, a janela do meio do ano ela é mais propícia para que o Inter tenha jogadores aqui do que neste momento, onde, por exemplo, jogadores que podem assinar pré-contrato, da posição que o Inter está procurando, eles são titulares nos seus clubes. Então fica difícil, por exemplo, de tirar o Juan Jesus do Napoli. Ele é titular do Napoli nesse momento. Então, mesmo que ele assine um pré-contrato, o Napoli dificilmente vai liberar ele agora. O Lucas Fasson, Lokomotiv, a mesma coisa. Ele talvez não renove com o Lokomotiv, mas vai ficar livre no meio do ano. E aí é uma negociação mais fácil do Inter fazer. O Léo Duarte, do Istambul Başakşehir, também é a mesma coisa. É titular lá, mas termina contrato no meio do ano. Então essa janela fica mais fácil, tem mais possibilidades do Inter mexer, mas todo mundo sabe da necessidade que temos agora, de colocar um zagueiro para os jogos do Brasileirão, da Copa do Brasil
e o Inter vai fazer o movimento. Então, um zagueiro agora e provavelmente um zagueiro no meio do ano, além, claro, né, lá no meio do ano, ser uma janela de correção onde o Inter pode contratar jogadores para suprir aí, né, as suas carências. Antes da gente falar do time que vai a campo aqui em Belém, eu quero te lembrar que esse conteúdo tem o apoio da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, carro, moto ou caminhão, paga o IPVA de 2026 com desconto e ainda por cima, no final da compra tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixe agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição deste conteúdo. Falando sobre o time, gente, o Inter chegou em Belém com uma recepção absurda, né, da torcida aqui de Belém, né, estamos falando aqui de cerca de 50, 60 membros do Consulado Paraúcho, né, que fez churrasco, né, se reuniu aqui. É um evento quando o Inter vem para esses lugares, onde não vem há muito tempo. O Inter não joga em Belém desde 2018, quando eliminou o Remo da Copa do Brasil numa vitória de 2-1 no jogo único. Só que o Pesolano também chegou com desfalques, tá? O Vitor Gabriel está em retreinamento e não tem condições de jogo, deve voltar para o Grenal da final no próximo sábado na Arena, né, jogo de ida, e o Bruno Tabata, né, também em retreinamento depois de uma lesão muscular confirmada, também não está aqui com a delegação. A boa notícia, gente, fica por conta da volta do Paulinho, né, que está aqui entre os relacionados, e do Carboneiro, que esteve em controle de carga e deve jogar como titular na partida desta noite. A principal dúvida está na zaga, né? Quem será o parceiro do Gabriel Mercado? E a tendência é que o Juninho, né, por ser canhoto, deva ganhar a posição, né, na disputa com Félix Torres. Então a tendência de nominata do Inter tem o Sérgio Rocher no gol, Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Bernabei, Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro e na frente o Rafael Borré. É a tendência de escalação do Internacional. Aliás, né, este jogo já está disponível para palpitar lá no site da KTO, né, kto.bet.br, sempre lembrando que a KTO está com a chance extra, né, nesta rodada do Campeonato Brasileiro, esquentando aí o final de semana dos estaduais. E cara, né, eu tô apostando hoje numa vitória do Internacional por 2-1, tá? Acho que o Inter ganha o jogo com ambos marcam. O Remo é um time que pressiona bastante, então eu acredito, né, que teremos o placar de 2-1 aqui no Mangueirão hoje. É meu palpite lá na KTO, kto.bet.br. Sempre lembrando, né, a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Pra gente fechar, eu perguntei ontem ao executivo Fabinho Soldado sobre a polêmica da semana, que está em torno, né, da arbitragem para o Grenal, ou para os Grenais, né, da Arena e do Beira-Rio na final do Campeonato Gaúcho, em especial para a arbitragem da Arena, que vai ter o Anderson Daronco no comando e o Daniel Nobre Bins no VAR. A informação de bastidor aqui é que o Inter está muito incomodado com o Bins, tá? O Inter não queria este profissional no VAR, né, pelo histórico dele, né, ele tem vários prints aí, né, ligados ao Grêmio, ele tem erros em Grenal contra o Inter, ele tem, né, lances polêmicos na sua trajetória, e o Inter não gostaria dele, mas, né, não externou isso publicamente. O grande ponto é, tá, o Fabinho foi diplomático no discurso dele, né, não colocando mais lenha na fogueira, e disse que o Inter está atento a tudo, confia no seu corpo técnico, ele, Abel Braga, Paulo Pesolano, né, o próprio presidente Alessandro Barcelos, nesta construção extra e dentro do campo, pediu, né, para que a arbitragem deixe os atletas decidirem o título dentro do campo e não tenha interferência, e que qualquer ajuste necessário será feito de forma interna. Então o Inter não vai comprar uma bronca pública com a arbitragem neste momento. Nada público, mas uma vigilância total em cima de tudo que está acontecendo aí nos bastidores desta grande decisão do Campeonato Gaúcho. Beleza, gente? Chegou até o final? Deixa teu like, te inscreve e lembrando, né, que após o jogo teremos a nossa live pós-jogo direto do Mangueirão para atualizarmos tudo de Remo e Internacional, rodada 4 do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!